Uma coisa que eu gosto bastante de fazer de vez em quando é refletir sobre a minha relação com a literatura, especialmente sobre quais livros me marcaram e também quais temáticas me envolvem mais. Esse canal funciona para mim muitas vezes como um tipo de diário de leitura, sabe? Onde eu visito alguns vídeos de tempos em tempos e revejo o que eu achei de determinadas leituras. Fazendo isso um dia desses, eu me dei conta de como existem alguns assuntos que sempre me chamam a atenção. Assuntos que, de uma forma ou de outra, quase que de maneira irracional, eu sempre estou lendo algo sobre. Alguns desses eu até já tenho mais consciência, como, por exemplo, livros com relatos de guerra, livros sobre a Ásia, romances históricos, livros que falam sobre a solidão e o vazio, que falam sobre a passagem do tempo e a memória, sobre infância, que é um assunto que eu gosto bastante, e por aí vai. Só que, mais recentemente, eu me dei conta de que tem uma outra temática que também sempre me desperta curiosidade, que no caso são os livros que falam sobre relacionamentos familiares. Eu já sabia que gostava desse tema, mas só depois de ver com calma a lista de resenhas aqui do canal, que eu me surpreendi ao perceber que várias das obras que eu comentei por aqui são justamente sobre esse assunto, talvez até a maioria. Apenas para citar alguns livros, temos A Metamorfose, A Mulher de Pés Descalços, Stoner, Ciranda de Pedra, Pastoral Americana, Tsugumi, O Morro dos Ventos Uivantes, O Som e a Fúria, Viver, Uma Questão Pessoal e vários outros. Seguindo então essa tradição, eu trouxe para hoje mais uma dica de leitura que fala, que aborda essa questão dos relacionamentos familiares e que com certeza foi um dos livros mais interessantes que eu li sobre isso nos últimos tempos. No caso, eu estou falando do excelente O Pássaro Secreto, escrito pela Marília Arnaud e que inclusive está entre os finalistas do Prêmio Kindle de Literatura desse ano. Eu fiquei muito feliz ao saber que um livro da Marília estava entre os finalistas de um prêmio tão importante. Ela é uma escritora que eu admiro muito e que inclusive eu já comentei aqui anteriormente. Para quem não conhece, a Marília Arnaud é uma escritora da Paraíba, que por sinal é um local que eu gosto demais, sabe? Eu sou completamente apaixonado pela Paraíba, a minha esposa é de lá inclusive, eu já visitei diversas vezes João Pessoa e mal posso esperar para visitar de novo. Eu tenho 2 livros da autora aqui comigo que eu quero mostrar para vocês. Um que eu acho que inclusive, se eu não me engano, o mais conhecido dela, até então, com o lançamento desse novo, O Pássaro Secreto, mas esse livro aqui chamado Liturgia do Fim, que foi publicado pela editora Tordesilhas, mas que eu ainda não li, Esse aqui eu ainda estou devendo a leitura. E tem um outro que eu já li, e que eu gostei muito, inclusive, chamado Suíte de Silêncios. Nesse caso aqui, ele foi publicado pela editora Rocco. Para quem quiser assistir depois, eu já falei sobre esse livro aqui, o Suíte de Silêncios, num vídeo antigo chamado 3 Dicas de Literatura Brasileira. E aí eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição. Mas voltando agora para o livro de hoje, em O Pássaro Secreto nós acompanhamos a história de Aglaia Negromonte, que no caso é a narradora e protagonista da obra. Temos ao longo dessa leitura um relato bastante detalhado, feito pela própria Aglaia, sobre traumas e angústias da sua juventude, indo desde o nascimento até a infância, o dia a dia na adolescência, além de também intercalar com pequenos trechos no momento presente. Essa é uma personagem muito interessante, muito intensa, de uma enorme profundidade e complexidade no aspecto psicológico. Ela parece viver numa constante batalha interna, sabe? Sempre refletindo sobre as coisas que lhe fazem mal e também sobre as atitudes dos outros. De início nós vamos conhecendo um pouquinho da sua história, dos seus gostos e também da sua personalidade. Nós vemos, por exemplo, que a Aglaia ela tinha um grande interesse pela leitura, coisa que foi muito incentivada dentro de casa mesmo, já que ela convivia com muitas pessoas que gostavam de ler, além de também estar sempre em meio aos livros, Aos poucos, somos também apresentados aos demais membros da sua família. Ela vivia com seus 2 irmãos, uma irmã e um irmão no caso, também a mãe e o pai. E além disso, ela tinha um relacionamento bastante próximo, com a sua avó e também tinha um interesse amoroso por um certo primo. O seu pai, em especial, um famoso ator e dramaturgo chamado Heleno Negromonte, era um grande intelectual, ele era um grande conhecedor de arte, de teatro, de literatura, dos clássicos e por aí vai.
Só que ao mesmo tempo esse homem era bastante problemático. Por trás daquela figura bem-sucedida, o Heleno era uma pessoa que apenas vivia no seu próprio mundo. Ele não se preocupava, por exemplo, em cuidar dos filhos ou resolver problemas familiares. Além disso, ele era muito autoritário e também tinha a arrogante tendência a não considerar qualquer coisa que para ele não fosse digno de nota, como por exemplo uma opinião diferente ou um gosto diferente. Aglaia, que era muito observadora, se incomodava com essas atitudes do seu pai, só que ao mesmo tempo ela também não poupava críticas para certos comportamentos dos seus irmãos ou da sua mãe. Só que ao mesmo tempo vemos que essa personagem, pelo menos naquela época, ainda era muito conectada com a sua família, de uma forma ou de outra, querendo ou não. E também ela era especialmente preocupada com aquilo que eles pensavam. Num certo dia, a vida dessa protagonista mudou bastante. Ela estava simplesmente indo para a escola quando, por coincidência, acabou vendo no rio, né? No rio da cidade, ela acabou vendo o corpo de uma mulher, o corpo de uma mulher morta. E isso foi uma situação muito traumatizante. Ela acabou desmaiando e depois isso desencadeou numa série de crises de ansiedade bem pesadas e incapacitantes. A partir disso, a Aglaia não queria mais saber de ir para o colégio, ela estava sempre irritada e também sentia realmente uma dificuldade muito grande de agir, né, de mudar o rumo da sua vida. Foi algum tempo depois dessa situação se iniciar que uma outra coisa bastante impactante para ela acaba acontecendo. Nós descobrimos, ainda nos primeiros capítulos da leitura, que o Heleno, o pai da Aglaia, teve um caso com uma atriz francesa alguns anos atrás. E graças a isso ele teve uma filha com ela, uma adolescente francesa chamada Thalie. Até então ninguém sabia dessa história, só que isso mudou por conta do fato de que todos os parentes dessa adolescente faleceram. Por conta disso, ela se viu obrigada, né, a se mudar da França para o Brasil para morar com seu pai. Tal fato, além de ser uma grande surpresa para toda a família, acabou também se tornando um grande incômodo para Aglaia, que além de ficar muito incomodada com a passividade da sua mãe diante daquilo, também começou a desenvolver um ciúmes doentio. A Thalie chegou então naquela família e, por conta da sua personalidade, do seu jeito de ser, começou a encantar todo mundo que fazia parte daquele universo da narradora, o que, de certa forma, né, serviu para potencializar ainda mais o ódio que essa última sentia pela sua recente meia-irmã. A partir daqui, para não dar spoiler, eu já não posso falar muitas coisas, mas o que dá para comentar é que no decorrer da leitura nós vamos acompanhar como essa situação provocada por essa circunstância, né, da chegada dessa adolescente francesa, como essa situação vai se desenvolver para algo muito maior, algo que inclusive vai interferir muito com o destino da protagonista. O Pássaro Secreto é uma obra com uma linguagem poética e bela que se baseia muito na questão da memória pessoal, onde nós temos uma narradora com um temperamento um tanto quanto obsessivo que se lembra, que vai relembrando das suas dores do passado. Tanto a Aglaia quanto vários dos demais personagens são muito bem construídos e conseguem também nos mostrar com clareza diversas situações que encontramos no núcleo familiar. Isso vai desde ciúmes com um determinado parente e divergências de opinião, até, por exemplo, infidelidade, egoísmo, a priorização de um determinado filho ou filha em comparação com os outros, o desinteresse em cumprir o seu papel dentro daquela estrutura familiar e várias outras coisas. O pai, Heleno, em especial, foi um personagem que me chamou muito a atenção ao longo da leitura, já que, pelo menos para mim, né, no meu ponto de vista, ele foi bastante nocivo para Aglaia e também ele é a raiz de vários dos problemas que nós acompanhamos no decorrer de O Pássaro Secreto. Aliás, o livro fala muito sobre especificamente a relação de pais e filhos, mostrando muito dos inúmeros atritos que podem ocorrer no meio disso. Em linhas gerais, eu posso dizer que O Pássaro Secreto, além de ter se tornado o meu livro favorito da autora, também me prendeu desde o início da leitura, sabe? Desde a primeira página. O livro contém uma coisa que eu gosto muito, que no caso são várias referências. Se tem uma coisa que eu gosto de encontrar nas leituras que eu faço, são referências, né? Coisa que inclusive tem muito nos livros do Murakami, por exemplo, que eu sempre estou lendo e comentando por aqui.
E nesse livro não foi diferente, no Pássaro Secreto. Lá nós temos, por exemplo, diversas referências para música, para literatura, para teatro, tem até para mangás, inclusive. Isso realmente é bem legal, é um ponto que sempre me chama muita atenção. E além disso, nós também sempre ficamos muito curiosos em saber no que vai dar, sabe? No que vai dar toda aquela história que a Aglaia está nos contando. Enfim, pessoal, deixo aqui para vocês a minha recomendação desse livro incrível chamado Pássaro Secreto, escrito pela Marília Arnaud. E também fica aqui a minha torcida por ele no Prêmio Kindle de Literatura. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. E aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Também quero te convidar para me seguir no Instagram. Eu estou publicando bastante coisa por lá nesses últimos tempos, desde reflexões, bastidores, mini resenhas, falo também sobre as novidades que teremos por aqui. Então depois dá uma passadinha lá para conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!